Olá, seja bem-vindo a mais um programa Bate-Papo aqui na Rede Super. Mais um programa com a proposta sempre de esclarecer, abordamos temas relevantes, temas que são edificantes e temas também que levam um conteúdo que possa esclarecer algumas dúvidas relacionadas à nossa vida cristã. E nesse mês, nesse período, vamos falar algo muito importante para a vida da igreja. Vamos falar sobre missões. Muitas vezes nós queremos e vemos sempre os missionários indo e nos alegramos muito com eles. Mas quando o chamado de missões, ou o chamado para algo específico, começa a passar mais próximo ao endereço da nossa casa, o coração, às vezes, de alguns pais, famílias, os filhos, aperta um pouco. E a gente quer falar sobre o que é cumprir essa vocação, como cumprir, existe uma preparação, tem escolas que são preparadas para isso, como podemos fazer para ingressar em missões, é simplesmente arrumar as malas, pegar um avião e ir para um lugar que de repente nós olhamos no mapa e ressaltou aos nossos olhos? Será que existe um caminho? É importante se preparar antes do campo missionário? Talvez sejam perguntas que você tenha e nós queremos, não temos a prepotência de responder todas elas, mas eu creio que nesse programa de hoje nós vamos abordar alguns temas e pode te esclarecer muito. Então é uma oportunidade para você que tem um chamado, quando você olha para as nações, você vê um atlas geográfico, seu coração queima, de repente Deus pode estar te chamando para uma obra missionária. Pode ser aqui mesmo, na cidade onde estamos, de Belo Horizonte, no Brasil, Minas Gerais, não sei onde, mas quando o chamado vem, não há como fugir dele. Para falar sobre esse tema, nós temos pessoas aqui que vivem essa história. Então eu tenho a Lília, que é uma das coordenadoras, né? É a coordenadora junto com o esposo do curso de missões do CTMDT. Isso. E missionária também, teve uma experiência fora, quando casou, viveu na Jocum, vamos falar um pouco sobre isso, né, Lília? Verdade, Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada, é uma honra para nós estarmos aqui. Temos também o Tiago, casado com a Mariane, sejam bem-vindos vocês. Obrigada, muito obrigada. Que vivem agora no CTMDT, já o 2º ano, fazendo o curso de missões. É isso? Isso mesmo. Sejam bem-vindos aqui. Muito obrigada. Viu? E para você, se quiser enviar um comentário, ou fazer uma crítica, uma sugestão, ou alguma coisa que você tenha dúvida, você pode enviar o e-mail para batepapo@redesuper.com.br. E aí nós teremos o maior prazer até encaminhar o CTMDT ou responder você também aqui pela Rede Super. Bom, eu quero começar nosso bate-papo, né, fazendo uma pergunta, e pode ser para a Lília. Lília, é importante se preparar para uma obra missionária? Muito importante. Missões, ela requer preparo do missionário, tanto na área espiritual, na área de conhecimento da palavra, na área do conhecimento do campo também missionário, né, contextualização de como ele vai lidar com as situações do campo missionário. Então é muito importante o missionário ter um preparo antes de cumprir o chamado missionário. Existem missionários, você na sua história, você conhece alguns missionários que se aventuram, eles simplesmente arrumam as malas e vou fazer missões porque Deus é quem me sustenta, e partem para o campo sem nenhum preparo, sem nenhum apoio? Sim. É mesmo, Lília? Existiram muitos missionários que fizeram isso, né, naquele avivamento, no fogo ardente de avivamento. Eles realmente arrumavam as malas e iam. Mas no contexto que nós estamos vivendo hoje como igreja, graças a Deus, nós temos cursos de preparo missionário, nós temos missões, agências missionárias que têm curso de preparo missionário e igrejas também que estão oferecendo, como a própria Lagoinha oferece através do CTMDT. Então, houveram muitos erros por causa da falta do preparo. E agora a gente está dando treinamento para a capacitação dos missionários, para que eles vão encontrar no campo, eles estarem bem preparados, treinados para todas as situações de campo. Então, hoje nós temos treinamento de alto nível, muitas igrejas, muitas agências missionárias envolvidas no treinamento. Nós temos dois exemplos aqui, né, o Tiago e a Mariane. Como é que vocês são de onde? De qual cidade vocês vieram? De Belo Horizonte? Nós somos de Santa Catarina, né, do sul do Brasil. E somos de Xanxerê. Xanxerê é a cidade do... É a cidade do João. João, uma grande inspiração para nós, né, um dos missionários que também saíram da nossa igreja.
E é uma coisa muito estranha, assim, que acontece muito rápido. Olha, você vem de uma cultura, assim, não de uma cultura, de um local que tem uma base até cultural muito diferente do estado de Minas Gerais. Principalmente onde vocês estão hoje, o CTM-DT, para quem não sabe, se localiza na região metropolitana de Belo Horizonte, na Grande BH, fica no município chamado Santa Luzia. É uma cidade histórica, uma cidade bem tradicional, mais antiga, tem as suas peculiaridades, né? É verdade. E vocês vêm viver em Belo Horizonte também, acabam convivendo assim, principalmente na Lagoinha. A diferença de Santa Catarina para Minas Gerais, vocês sentiram? Acho que falando no prático, assim, já uma questão transcultural, a gente já vive outra cultura aqui. Quando a gente chegou mesmo, até para sair, né, principalmente do interior, do sul, as famílias bem unidas, assim, bem tradicionais. Então, para você sair do sul, né, e principalmente ouvir o chamado do Senhor, né? Você diz, não, estou ouvindo, né? Nós conversávamos com a Mariane, não, estamos ouvindo Deus falar, né? Nós estávamos num tempo onde muito trabalho na igreja, seja social, seja todas as áreas. Vocês já trabalham na igreja atualmente? Já trabalhavam na igreja lá. E a Mariane te ajuda? Nós estávamos na liderança dos jovens na igreja atualmente, né? Muito trabalho. Então, e a gente pensando em Deus falando, né? Não, tem que sair do lugar de conforto, tem que sair... Nossa, a gente pensava, né? Vai sair do lugar de conforto, nós estamos fazendo tanta coisa aqui. E Deus incomodando nós, e daí a gente entrou num acordo, é isso mesmo que... E vocês vieram para o CTM-DT? Viemos para o CTM-DT. Especialmente saímos da nossa cidade para o preparo do CTM-DT. Uma cultura totalmente diferente. Como é que vocês ficaram sabendo do CTM-DT? Na verdade, a gente já sabia do pastor João que tinha esse contato lá na igreja, que todo mundo falava, enfim. E houve o Ministério Intimidade, acabou ministrando. Aí a Lília, que é o Ministério, faz parte do Ministério Intimidade. E a gente tinha um sítio lá na igreja que nós íamos montar um projeto, já tinha falado até com outras pessoas, enfim. A gente veio para conhecer aqui. E quando, se apaixonou. Quando viemos conhecer, quando vista. viu, Deus mudou toda a história e... Mariane, às vezes eu ouço histórias que para a mulher é um pouco mais difícil a adaptação, porque lá você devia ter sua casa, sua vida, família próxima. Já dá para você sentir assim, o que é a obra missionária, você se ausentar, você abrir mão da sua casa, da família próximo, ir para uma terra distante, mesmo você hoje estando em escola, você já consegue experimentar isso? É muito diferente, né? Acho que foi o meu primeiro campo missionário, foi vir para o CTM-DT. Eu saí de casa pela primeira vez quando casei, né? Na mesma cidade. Então, não tinha saído para estudar ainda, então, assim, foi sair realmente do seio da família. Você morou na sua cidade? Lá e numa cidade do lado, próximo. Então, assim, o que eu conhecia, né, em questão de residência era o sul. Era Santa Catarina, era o interior, né, Xanxerê, e as cidades próximas. Então foi bem diferente a questão cultural, né? Foi meu primeiro campo missionário, uma diferença bem grande da alimentação, o clima. A nossa região é bem frio, aqui é muito calor. Então começou as adaptações aí. Mas tem o calor das relações, né? As relações também, né? Assim, foi difícil, porque o Sul tem uma cultura um pouco mais, assim, de ter uma estabilidade financeira, você está bem preocupado com isso, a família, né? O apego familiar, a descendência europeia, né? Assim, a gente é bem apegado. E aí foi, assim, um romper mesmo, né? Foi ouvir e obedecer. Foi uma renúncia muito grande, mas que vale a pena todos os dias. Vir para o CTM-DT, para todos os alunos, missionários, todos os missionários que vão para o treinamento, já é um transcultural, né? Sair de casa, sair do conforto da casa, da comidinha da mãe, né? Da presença ali dos pais, dos irmãos, e irem para uma agência missionária, para um centro de treinamento como o CTM-DT, já é o início de um grande transcultural, né? Porque vai ter que comer outras comidas diferentes, né? Os hábitos mudam, as amizades. E você tem um Brasil inteiro reunido, muita gente fora até do país, convivendo juntos. Hoje lá no CTM-DT nós temos alunos do Sul, muitos alunos do Rio Grande do Sul, a Norte, né? Da Roraima, Rondônia. Então, praticamente nós temos alunos de todos os estados do Brasil. E é muito interessante, porque às vezes você tem alguém tomando chimarrão, outro que não dispensa farofa. Tomando tererê. É assim mesmo. Então você tem todos
os hábitos. Mas, Lília, no CTMDT, a gente percebe que existe um currículo, existe uma preparação. Fala um pouco disso para a gente, como é que é a formação, porque não é simplesmente vir, ficar lá, ter aulas, e tem aulas de quê? Existe um currículo já preparado, uma coordenação que acompanha, eu sei que tem uma capelania, tem discipulado, mas conta para a gente o que é o CTM. CTMDT, Centro de Treinamento Ministerial Diante do Trono, é o Centro de Treinamento Ministerial da Igreja Batista Lagoinha. Nós temos o curso de adoração, de louvor e adoração, onde nós treinamos jovens para servir na área da adoração na igreja local, ou fora do Brasil também, né, no campo missionário. E ali eles têm as ênfases de canto, teatro, dança. Então, o aluno faz os 2 anos de CTMDT dentro da ênfase do louvor, né, do chamado da área da adoração, que ele tem mais o dom. E temos também o curso de missões, que são de 2 anos, que são aqueles que já vêm das suas igrejas, já vêm de casa com aquela chama ardente e paixão por missões. Ele já tem essa convicção do chamado. Isso. Nós entendemos como CTMDT que o chamado é único para todos nós, que é proclamarmos o Evangelho aos perdidos, aos povos não alcançados. Mas nós temos a ênfase de louvor, para quem quer trabalhar mais na área da música e na área de artes, e a ênfase do curso de missões, que é para quem quer se preparar mais com a questão da palavra, o estudo bíblico. Então, nós temos várias matérias de teologia, matérias de vida cristã, que prepara o aluno mais na questão da intimidade com Deus, o relacionamento dele com Deus, como é importante, tanto para um adorador, missionário, ter intimidade com Deus, um relacionamento profundo com Deus e conhecimento da sua palavra. Então, nós temos as matérias teológicas, as matérias bíblicas, as matérias de vida cristã e as matérias missiológicas, que é antropologia, contextualização missionária, que prepara mais a fundo o jovem para enfrentar as adversidades. É interessante isso, porque às vezes as pessoas querem ir para o campo missionário, mas nem sempre elas entendem algumas questões tão pequenas o que podem ocorrer. E vocês têm aprendido isso nas aulas. Eu me lembro de um caso de um pastor que foi, numa experiência transcultural, uma reunião, na verdade, um congresso, e na nação a qual ele foi, tomar café era algo extremamente pecaminoso, porque era um vício, era atrelado a um vício. E simplesmente fumar um charuto, alguma coisa, era cultural naquele contexto. Então, as questões culturais, isso surge e necessita de uma preparação para lidar com isso. E aí eu pergunto, pode um missionário, em algum momento, pela falta de preparo, ele causar mais um desastre naquele meio com relação ao Evangelho? Segregar ou separar? Sim. Uma questão que é muito importante no chamado missionário é a paixão por Jesus e a paixão pelos perdidos. Mas hoje nós temos centro de treinamentos, né, para capacitação missionária. Então é muito importante o estudo, o preparo, para realmente o missionário estar pronto, né, preparado para esses encontros com as diversidades transculturais, entende? Porque sem chocar a cultura, confrontar a sua própria fé também, né? Sem chocar com a cultura do lugar onde ele vai estar trabalhando. Mariane, o que mais tem te chamado assim e tem mexido com você no CTM? Você já está entrando no 2º ano agora, vocês, né? Mas se pudesse me falar assim, Mariane, o que tem te marcado nesse curso de missões? São muitas coisas, né? A gente vive intensamente no CTMDT. São muitas coisas que vêm e a gente vem pronto para uma coisa e o Senhor sempre nos surpreende e nos traz mais. O que tem me marcado muito é a transformação, né? O aprender. Que às vezes a gente pensa que algo é tão simples, né? E a gente vai ver é tão complexo e aí o amor de Deus é sempre maior. Eu acho que é a transformação e o saber, o conhecer, de você estar sempre conhecendo e tendo mais fome de Deus e você nunca cessa. E a transformação, assim, que você vai fazendo na sua mente, ou seja, a mente se abre, né? Se abre muito, às vezes a gente fica preso a uns quadrados, né? Alguns paradigmas e não rompe os paradigmas. Justamente. E o missionário, ele talvez seja a pessoa que mais está perto de quebrar os paradigmas. É verdade. Em alguns momentos ele tem que tomar cuidado. Tem que estar sempre flexível, né?